encontro de casais, projeto Vinho Novo. Vamos cantar ao Senhor uma canção que traz por título o valor da nossa família. Cante ao Senhor assim. Lá na frente eu peço para você levantar. Pode começar sentado mesmo. Presente precioso. Um presente precioso eu ganhei. Projeto que nasceu no coração de Deus. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Canta forte. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Levanta a sua mão direita para o céu. Diga obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, pela minha história. Obrigado, Senhor, por cuidar tão bem, Senhor, da minha casa. Me ensinar a cuidar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Canta, minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença. Minha família debaixo da graça. Canta aí. A minha, Fica de pé para cantar agora. Fica de pé. debaixo da, guardada nas asas, guardada nas asas de quem a cria. Bem-aventurado, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença. Levanta a mão para o céu assim, ó. Faz uma profecia sobre toda a sua casa. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao. Cadê sua voz? Declara, vai! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Agora de mãos levantadas assim. A minha família debaixo da graça. Vai. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas, guardada de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar. Aonde? Na presença do Senhor. Só quem tem uma casa abençoada, levanta as mãos para os céus, aplaude o nome do Senhor. Diga bem forte assim: glória a Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Nenhum encontro de casais
melhor. Nenhuma família, nenhuma casa subsiste sem o príncipe da paz estar dentro dela. Irmão Marcos, por que nos seus louvores você sempre canta de igreja primeiro? Porque é impossível uma casa bem-aventurada se o Senhor não estiver dentro dela. É impossível, esquece marido e mulher fiéis ao extremo, sem a presença de Deus dentro, constrangendo os corações, trazendo temor. Esquece, o homem é falho, só Deus é poderoso. Sem essa presença, família nenhuma permanece de pé. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, não é só aqui na igreja não, fala para ele, não é só aqui na igreja, entra na minha casa, Jesus, mas entra lá dentro, Senhor, em todos os quartos. Ei, não deixa nenhum quarto escondido não, deixa Deus entrar em todos. Não fala assim: Senhor, essa prateleira aqui o Senhor não pode entrar, não. Deixa tudo nas mãos do Senhor. Você vai ver a sua vida mudar de água para vinho, você vai ver o seu relacionamento se transformar, você vai ver aqueles arquivos que você acessa indecentes na internet, eles atrapalham a presença do Espírito Santo. Se você der liberdade para Deus tirar o lixo que te atrapalha, a sua casa será a casa mais feliz da terra, porque aonde Jesus entra, o milagre acontece. Como Zaqueu, canta, eu quero subir o mais alto que eu puder, o mais alto que eu puder, só para te ver, só para te ver, olhar para ti, olhar para ti. Chama a atenção dele para você, vai. E chamar sua atenção para mim. Diga: eu preciso de ti, Senhor. Põe a mão no coração e diga para ele: eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. Levanta a mão assim, fecha os seus olhos, faz um coral bem bonito, convida ele, vai. Entra na minha, entra Deus, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Onde estão os casais que querem o milagre de Deus? Põe a mão no coração. Aleluia. Ele está pedindo licença para entrar na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir. Canta o mais alto que puder, vai. Como eu quero subir, me esforçar, subir, me esforçar, o mais alto que eu puder, Senhor, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção, e chamar sua atenção. Só quem precisa dele canta, vai. Eu preciso, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, sou falho, sou pequeno demais. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Levanta a mão e faz o coral bonito, mais alto que você puder cantar. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, Senhor. Olha o que essa canção diz, meu amigo, meu irmão. Ela não diz faz um milagre nele, não faz um milagre nela, não. Faz um milagre em mim, Senhor. Eu preciso ser melhor esposo, eu preciso ser melhor crente, eu
preciso errar menos, Senhor. Portanto, cante se você também precisa. Vai, entra na minha casa. Me ensina a descer. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Se você quer o milagre do Senhor na sua vida, aplauda forte o nome dEle. Glória a Deus. Você vê o quanto é importante. Então, dá uma virada na cadeira e fique virados um para o outro, o casal. Pode olhar, já pode aí admirar, já pode. Pode aí acariciar os cabelos, pode. Olha o que é aí a chave para você entregar este cartão. Diz assim: o meu coração é seu por quê? Agora você vai continuar esta frase. Os homens vão pegar o cartão na mão e vão continuar. Só depois que tiver dito o que continua essa frase, você entrega o cartão para sua esposa. Mas tem toda a liberdade de dar-lhe um beijo, de passar as mãos nos seus cabelos, de olhar no olho. Enquanto Marcos, Alessandro e Eloene estarão aqui cantando durante este louvor, os esposos vão dar a resposta, continuar a frase para as esposas. Poderão começar? Então vamos lá. Diga, esposo, diga para sua esposa: o meu coração é seu por quê? Quando dois corações se encontram, na vontade de Deus é assim. O amor bate forte no ar e vem pra ficar, é perfeito, não tem fim. Foi assim entre você e eu. Nosso amor vem da parte de Deus. Por isso eu quero viver ligado em você e sonhar, realizar nosso sonho de amor. O homem diz para sua esposa assim, junto: Como a abelha e o mel, como a estrela e o céu, como o sol e o calor. Foi assim que Deus quis, pra nos fazer feliz, nos uniu nesse amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao teu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim. preciso de mais de sua companhia. Agradeço a Deus esse amor, pois você é tudo que eu queria. Que a sua história, mas o seu amor seja assim. Como a abelha e o mel, como a estrela e o céu, como o sol e o calor. Foi assim que Deus quis, pra nos fazer feliz. Uniu você, sua esposa, ambos nesse amor. Canta pra ela, vai assim, ó. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao teu lado, me sinto vivendo no paraíso. Quem
mulheres receberam o cartão aí? Eu creio que foi dito muita coisa bonita. E agora, eu queria dizer para você, mulher, como eu também recebi este cartão. Eu sei que o Senhor os uniu, e você, ao receber essas palavras aí, que foram no mais íntimo do seu coração, no mais profundo, que nós mulheres vamos dizer para os nossos esposos nesta noite. É só uma palavra. Você recebeu o coração, meu coração é seu, por quê? E você vai dizer agora, mesmo com este cartão na mão, em uma simples palavra, a retribuição de você ter recebido o cartão. E essa retribuição é você olhar no olho do seu esposo, dar-lhe um beijo e dizer: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O amor não tem idade. Viu? O amor todos os dias ele se renova. Pastor Giovanni. Aí, meus irmãos, tá ficando bom, hein? Animado. Glória a Deus. Benção boa. Meus irmãos, logo mais aqui, faltando poucos minutos, nós vamos estar passando já, a irmã Sara vai estar ministrando a palavra de Deus. Mas antes nós queremos receber os nossos amigos que estão nos visitando nesta noite, irmãos em Cristo, todos que aqui estão foram convidados de alguém convidou você para que estivesse aqui. Então gostaria que os irmãos, ajudassem aí para apresentar os seus convidados, para que nós possamos recebê-los. Glória a Deus. Aqui os irmãos, onde está? Vamos ver. Vamos começar aqui com o nosso prefeito, né? Aqui o Roberto Silva, irmã Sandra, muito bem, primeira dama Sandra, nós ficamos felizes, está aqui também candidato aqui, Adilson, vereador, sua esposa, são amigos nossos de muitos anos, eu estou feliz e honrado de ter vocês aqui, viu? Roberto é uma pessoa simples, humilde, amigo nosso, é prefeito aqui, viu? Você que não sabia, candidato à reeleição, não é? Está correndo aí nessa luta, a gente sabe que não pode parar, mas hoje eles tiraram um tempinho para fazer um investimento, no casamento, ouvir a palavra de Deus, glória a Deus, que é o propósito que vocês estão aqui. Deus abençoe vocês, sinta-se bem em nosso meio, amém? Glória a Deus. Muito bem, mais pessoas que estão nos visitando, você que trouxe aí o seu convidado, aí, muito bem. Daniel trouxe o Marcelo e a Micaele, muito bem, Deus abençoe, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos aí da sua congregação, vocês trouxeram. Vamos ver aqui o irmão Anderson e a Elisa. Quem está acompanhando vocês aí, os casais? Cadê? Está chegando, né? Amém? Já tem um pouco aqui, está chegando mais. Ainda tem mais aqui também, né? Muito bem. Tem mais 2 casais aqui. Deus abençoe vocês, viu? Sinta-se bem em nosso meio. Convidado o irmão Darlan também, né? Todo aqui à frente, convidado o irmão Darlan, estamos felizes. Muito bem. Mais pessoas, cadê os seus candidatos, seus convidados? Está ali. Vocês estão espertos, hein, irmão? Está todo mundo esperto, atento. Tá bom, é sinal que vocês estão ligados. Cadê os irmãos? Está ali. Deus abençoe, meus filhos. Em nome de Jesus, viu? Volte sempre. Essa igreja ama vocês. Cadê mais os irmãos que estão aqui conosco? Vamos ver mais. Está todo mundo atento. Tá bom. Glória a Deus. Já apresentei aqui, mas é melhor falar, né? Pastor Eliel, Edson e Adriana, Cristiano e Quênia. É isso, os irmãos? Está ali? Deus abençoe. Em nome de Jesus. O irmão Darlan já foi falado aqui. O irmão convidado, o irmão Wesley, fotógrafo, irmã Joana e Guilherme, Assembleia de Deus, Vila Nova. Deus, irmãos. Está ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, tem mais pessoas, irmãos? Vamos estar acompanhando conosco aqui. Vamos apresentar então a preletora, pastora Sara, seu esposo, pastor Célio, pastor Célio. Muito bem, pastor Célio, de Deus,
Está sempre junto esse casal aí e toda a equipe que acompanha vocês também, né? É uma grande equipe ali, os que estão filmando, né? Parece que veio outros casais também. Glória a Deus, cadê eles? Onde estão? Está ali. Deus abençoe, em nome de Jesus, viu? Sinta-se bem em nosso meio. Muito bem, já está chegando mais gente, vai chegando devagarzinho, mas graças a Deus que já estamos em um bom número, né? Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos receber os nossos amados irmãos como usa fazer os santos. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do servo de Deus. Deus abençoe a todos e sinta-se bem em nosso meio. Nós vamos dizer agora ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo, amém? Vamos dar total liberdade no nosso coração para que Ele possa usar aqui a pastora Sara Mendes, que irá ministrar na nossa vida. Pastora Sara pode levar a palavra na nossa mente, mas no nosso coração é o Espírito Santo, né, irmão? Daqui para baixo é o Espírito Santo. Então vamos dizer que Ele é bem-vindo, é uma força de expressão carinhosa, não é? Para que Ele tenha liberdade aqui em nosso meio, amém? Glória a Deus. No 3 vamos dizer que Ele é bem-vindo, toda a igreja. 1, 2, 3. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele manifesta a glória e a presença de Deus aqui neste lugar. Quero convidar o Marcos Alessandro, mais a equipe de louvor, vai ministrar aqui um louvor agora, vai fazer uma adoração, e nós já vamos estar passando para a pastora Sara Mendes, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Vamos nos colocar em pé, preparar o nosso coração, que já está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, não é? Vamos esquecer as coisas lá fora, vamos despreocupar agora, desligar de tudo, ligar no trono da graça, e vamos adorar o Senhor juntamente com o ministério de louvor, e em seguida já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos pedir a Deus a oração do Pai Nosso cantada. Vamos pedir para que o Senhor faça a vontade dEle. Se Deus quiser usar a pastora Sara para falar doído no seu coração, pode. Deus tem liberdade aí? Tem? Então você vai cantar comigo essa oração assim, a oração do Pai Nosso cantada assim, ó. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o seu reino. Peça para Ele, dá-nos hoje o alimento. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Só quem tem pecado canta assim, ó. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Canta! Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Canta, igreja, canta lá. Venha, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. que seja feita a sua vontade, Senhor, não a nossa, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos o que pedimos, mas o Senhor sabe o que nos dá, Senhor. Nosso Pai, canta. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o seu reino, Faça a sua vontade em nossa vida, Senhor. dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Só quem tem pecado, canta. Perdoa os erros que temos cometido. Olha a condição, ó. Como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, Não nos deixe cair em
provações severas, mas livra-nos. Levanta a mão para cantar e canta forte. Venha o teu seja assim na terra como é no céu, como é no... Joga a mão pro céu e canta. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu, como é no céu, como é no céu. Agora levanta a mão para a direita e para a esquerda assim, ó. Porque o reino, o poder e a glória, tá bonito demais, são Deus para sempre. E agora só vocês, porque o reino, o poder e a glória, vai. Porque são Deus, somente Deus, são Deus. Mais uma vez, para frisar, porque o reino, o poder é dele mais ninguém, é dele mais ninguém. Para sempre, para terminar bem bonito assim, ó. Quem concorda com a vontade soberana de Deus, levanta as duas mãos para os céus e aplaude forte o nome do Senhor Jesus. E levar a tua palavra ao teu povo que aqui se congrega. Deus, em nome de Jesus, que não seja ela falar, mas que seja, meu Pai, o Senhor a ministrar por intermédio da boca dela. E por isso, meu Deus, que ela seja boca de Deus, instrumento de graça e de misericórdia, e que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, todos que estão aqui possam ser impactados pela tua santa palavra. Eu oro e abençoo a tua filha, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Querido, que a graça e a paz do Senhor sejam com você nessa noite, amém? Quero dizer que é uma honra, pastor Giovanni, uma família que eu conheço há pouco tempo, pastor Giovanni, pastora Jane, mas eu falo para ela, pastora, eu te amo tanto, parece que eu te conheço há um tempão, Raquel, Lídia, muito bom poder estar aqui mais uma vez, obrigada a toda a liderança desse projeto lindo, trabalhar com Vinho Novo, primeira dama Sandra, que está aqui, toda linda, conheci no chá de mulheres que nós tivemos aqui, que o Senhor vá à frente de vocês, nesse tempo, guardando, abençoando, e que a vontade dele se cumpra na vida de vocês mais uma vez, amém? Eu sou a pastora Sara, sou psicóloga e casada com esse homem de Deus aqui que você viu. Nós temos 3 filhos, uma menina de 5, uma de 4 e um bebê de 3 meses que está aqui em algum lugar, mas ele veio conosco hoje. E o Senhor tem nos dado como semente nesse tempo um programa de televisão que se chama Renovo, que vai ao ar todos os dias na NET TV e na TV Promessas. E está no YouTube também, e não raramente a gente tem ministrado a casais, a famílias, porque a igreja entende, a igreja tem entendido, que só é possível ter uma sociedade forte se a família for forte. E a família só é forte se o casal for forte. Não existe família forte sem casamento bem-sucedido. Tudo começa no casamento. Então, quero conversar um pouquinho com você nessa noite, à luz das Escrituras, de como é que a gente pode construir no nosso lar um casamento feliz e duradouro. Como é que eu posso ser feliz mesmo casado? Por que mesmo casado? Porque a gente escuta aqui aí fora, as máximas mundanas são que é impossível. Ou você decide ser feliz, ou você decide ser casado. E eu quero conversar com você nessa noite sobre essa arte de permanecer casado e muito feliz. Só dizer que estão conosco nessa noite pastor Francisco, pastor Ivone, pastor Osmar e pastora Nárcia. Cadê eles? Estão ali, vieram de Goiânia, nos acompanhando também, e é um privilégio tê-los conosco por perto. Se você tem a sua Bíblia aí, queria que você a tomasse, que nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Você pode levantar lá ao alto e dizer comigo assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela sempre viva
imutável, incorruptível palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, um dos textos mais conhecidos sobre o amor. E sem sombra de dúvidas, ninguém antes dele e ninguém depois dele, estou falando do apóstolo Paulo, conseguiu exprimir com tanta precisão, com tanta emoção e com tanta verdade o que é o amor. E aqui, quando a gente encontra essa lista, 1 aos Coríntios, capítulo 13, quando a gente olha para essa lista, parece que é um pouco utópico viver esse amor. Mas eu quero, junto com você, entender como é que nós podemos sim viver esse amor pleno que a Bíblia traz para nós. 1 aos Coríntios, capítulo 13, vamos ler o que diz as Sagradas Escrituras, e diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Pai, tão antiga, mas tão nova, tão atual, tão necessária, tão poderosa. Tão poderosa, Deus, para estreitar relacionamentos, para restaurar casamentos, para ponderar relações, para resgatar sentimentos, Pai. E a nossa oração nessa noite é que a exposição dela, revelada pelo Teu Espírito a cada coração, vá de encontro à necessidade dos meus irmãos. Deus, eu confesso a minha dependência completa do Senhor para ministrar a Tua palavra, que não seja eu, mas somente o Teu Espírito a falar conosco. Nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Você pode se assentar, querido? Lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27, a gente lê assim, não precisa abrir não. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Lá no Salmo 90, versículo 10, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu li esses dois versículos porque eu quero introduzir a palavra que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite, te lembrando 3 características da nossa vida aqui na terra. 3 características desse tempo que nós passamos aqui, que muitas vezes a gente acha que é eterno, e a gente vive como se isso aqui não fosse acabar, e se como nós não estivéssemos caminhando a passos largos para uma eternidade. Nesses 2 versículos que eu li, nós encontramos 3 características acerca da minha vida e da sua. Primeiro, ela é única. O texto de Hebreus diz: ao homem é dado viver uma só vez, depois disso o juízo. É certo que algumas crenças acreditam que você evolui, que você foi cachorro, depois gato, depois rei, depois pastor, depois filho da sua mãe, filho do seu vizinho, e isso foi resultando no que você é hoje. Mas a palavra de Deus diz que você e eu vivemos uma vez, depois disso o juízo. O salmista aqui no Salmo 90 diz que os anos da nossa vida vão muito a 70, e quando passa disso é enfado e cansaço. A gente já vai ficando cansado, e isso é inevitável. Por mais bem resolvido que você seja com a sua idade, por mais que as pessoas tentem dizer, os 40 de hoje são os antigos 30, eu não sei onde, né? Uma mulher de 40 tem 40 mesmo, você viveu 40 anos, e não 30. Mas eles tentam nos iludir, a mídia tenta nos iludir, né? Com essa máxima. Mas a Bíblia diz que os anos da nossa vida passam rápido, e o versículo termina dizendo, porque tudo passa muito rápido e nós
voamos. Ou seja, a minha vida e a sua é única, é rápida e é curta. Nós temos essas 3 características da nossa vida. Sabe por que eu estou querendo introduzir esse nosso tempo pensando com você sobre isso? Porque muitas vezes o que faz com que os nossos relacionamentos não sejam bem-sucedidos é exatamente porque a gente sempre acha que a gente vai ter outras chances. Se não der certo aqui, eu faço melhor depois. Se não for bom agora, eu tenho outro tempo para viver. Ai, mas sabe o que é? Meu casamento não dá certo hoje porque eu casei muito jovem. Ei, independente de como o seu casamento começou, ele foi feito para terminar no céu. E querido, não tem conversa. Sabe por quê? Porque 2 cristãos que pautam a sua história pela palavra de Deus são indesculpáveis com relação ao divórcio. E quando a gente fala em divórcio, que é uma máxima do nosso tempo, se não der certo eu separo. Hoje eu cheguei num comércio para falar com uma pessoa, eu cheguei lá, a pessoa falou assim, não está aqui não. Eu falei, não está não, foi aonde? Foi divorciar. Eu falei, foi o quê? Foi divorciar. Eu falei, simples assim, parecendo que foi comprar um pão, né? Foi divorciar. Ei, para você que entende que a vida é única, que a vida é curta e que ela é rápida, e você que é cristão e tem a Bíblia como seu manual de fé e prática, o divórcio é uma opção nula na sua vida. E se eu vivo o divórcio como uma opção nula, ou seja, se eu olho para o meu marido todos os dias e eu sei que eu vou ficar com ele até que a morte me separe, e eu não tenho pressa de morrer e acho que ele também não, então eu vou fazer o máximo para ser feliz com esse homem, sim ou não? Sim. Se eu vou ficar para sempre, se a vida é única, é curta e é rápida, se eu vou morrer com esse homem, eu vou fazer o meu máximo para ser feliz ao lado dele. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você sobre essa linda possibilidade que o Senhor nos dá, de permanecermos casados e felizes, de aproveitarmos ao lado dessa pessoa que o Senhor te deu aí, essa vida curta, rápida e única. Porque essa perspectiva precisa mover o seu coração de alguma forma. A ficha tem que cair. Quando a gente entende que cada dia é um presente, é único e não volta, eu faço melhor para vivê-lo bem com as pessoas que estão à minha volta. Querido, nós temos assustadores números dos casamentos do nosso país. São 50% dos casamentos que acabam antes dos 10 primeiros anos. Os casais se casam e antes dos 10 primeiros anos terminam em divórcio. Para você ter uma ideia, isso nos primeiros casamentos. Quando a gente parte para o segundo casamento, 68% das pessoas que se casam pela segunda vez também vão se separar. E 74% dos terceiros. E aí vai aumentando, você já pode imaginar, né? Porque separar a primeira vez é mais difícil, mas depois vai ficando facinho. Você vê que não morre, não dá tanto trabalho assim, e também você não está disposto a tolerar muita coisa, porque se lá do primeiro, que é o pai dos seus filhos, você não tolerou, imagina do segundo, do terceiro, do quarto. Então, quanto mais casamento a pessoa contrai, mais rápido ela se divorcia, dizem as estatísticas. As estatísticas também falam que são 4 os motivos pelos quais mais se divorciam no Brasil. Primeiro, incompatibilidade de gênios. Eu não sabia que ele era assim. Sabe o que é? Ele se remostrou outra pessoa. Não imaginei que essa mulher fosse assim. Incompatibilidade de gêneros. Segundo motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil, problemas ligados a finanças. O dinheiro que acaba, o dinheiro que entra, ou o que se faz com o dinheiro, ou como se gasta o dinheiro, ou o dinheiro que falta, ou o marido que não é provedor e essa mulher se sente sozinha e acha que ela pode, então, viver sozinha sem marido. E você que acha que você pode viver sozinho sem marido, deixa eu te contar uma estatística. No Brasil existem 35 milhões de pessoas solteiras. 35 milhões. Desses, 25 milhões são mulheres. Somente 10% homens. Viu, minha irmã? Se eu fosse o seu, eu ficava, porque eu sou abençoado mesmo que você está aí. Porque o homem está um bicho cada vez mais raro. E não está brinquedo não de encontrar, viu? Pastora, nem sei, nem quero mais homem. Não fala uma coisa dessa não, porque viver sozinho é ruim demais. Então valoriza esse irmão que está do seu lado aí. O segundo motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil, problemas ligados a finanças. Terceiro motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil, problemas ligados à sexualidade. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas essas relações sexuais que foram altamente expandidas, se é que a gente pode dizer assim, com o advento da internet, das redes sociais, né, esses adultérios virtuais que são cada vez mais comuns, essas pornografias que levam a mente e o coração
dos homens e das mulheres do nosso tempo, problemas ligados à sexualidade, homossexualidade descoberta depois do casamento, falta de sexo no casamento e tantas outras coisas. É o terceiro motivo pelo qual mais se divorcia no país. E o quarto são os agregados: filho, menino, sogra, papagaio, cachorro, vizinho, todo mundo que interfere no casamento e que dá pitaco no casamento. É o quarto motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil. E dentro dessa estatística está você e eu, lutando para permanecer casado todos os dias. Porque, meu irmão, ninguém vem pronto para o casamento. Casamento é construção. Você pode dizer amém? E construção leva tempo, demanda investimento, e você não muda da sua casa porque uma parede racha ou porque o teto fura. Ninguém muda de uma casa quando o piso começa a infiltrar. Você faz uma reforma e a construção exige isso. Então quero te convidar a entender que essa pessoa que está do seu lado é a pessoa com a qual o Senhor quer que você construa todos os dias da sua vida, única, curta e rápida. Tá bom, pastora Sara, entendi essa introdução. Então me fala como é que eu posso viver esse amor de 1 Coríntios 13, que eu acho bonito demais esse negócio de não fã, não ensoberbece, não há de ciúme, não busca os seus interesses, mas eu acho difícil viver. Querido, eu também acho, porque a nossa humanidade nos faz pessoas cada vez mais egoístas. Mas o fato é que o Senhor nos deu um padrão. Existe um padrão para que o relacionamento, para que o casamento seja sustentado nele. E eu quero lembrar você que para viver casado e feliz, existem algumas máximas que precisam ser respeitadas. E eu quero começar falando com você sobre a primeira coisa que você precisa respeitar, se você quer viver um casamento feliz: os papéis, a diferença dos papéis entre homem e mulher. Meu irmão, Deus nos fez homem e mulher, e desde a essência isso foi muito diferente. Deus fez questão de fazer diferente desde a criação. O homem, ele moldou o barro, soprou nele um fôlego de vida, colocou ele em pé, fez dele um biólogo, mestre em toda a ciência. E Adão então foi lá, deu nome para as plantas, deu nome para os bois, deu nome em tudo quanto há. E aí Deus fez o homem dormir, tirou uma costela dele e dali formou a mulher. E dali veio você. O Senhor nos aperfeiçoou, viu que o homem estava muito retão, colocou uns volumes na frente, né? E umas nem tanto, mas era para ter, né? E o Senhor nos aperfeiçoou, brincadeira. Ele nos fez diferentes desde a criação. E o casamento exige que você e eu entendamos essas diferenças, e eu quero te falar uma principal, sem a qual casamento nenhum vive. Minha irmã, entenda algo sobre o seu homem nessa noite. O homem só lhe entende uma linguagem. Ele só se sente amado se ele tiver esse tanque preenchido. O homem só entende a linguagem do amor relacionada ao respeito. O homem só entende a linguagem da honra. O homem que é desonrado na sua casa, o homem que não se sente o cabeça do lar, nunca vai se sentir amado por você, mulher. É uma necessidade dele ser honrado. E isso é construído. Eu me lembro que na minha casa, e até hoje é assim na casa dos meus pais, o meu pai tem a poltrona dele. No lugar da mesa dele, nós nunca sentamos. Quando ele está em casa, é ele quem manda na televisão. E aí, foi isso que eu passei para as minhas filhas. Minha filha mais nova e a mais velha, elas viram e falam assim: mamãe, quem manda aqui em casa, em tudo é o papai, né? Em tudo quem manda é ele. E essa fase delas é tão linda e tão lúdica, que elas acreditam que o pai nessa fase tem poderes, né? Então elas acham que o Célio, por exemplo, domina todos os sinaleiros da cidade, que ele tem poder de fazer o sinaleiro ficar verde. Elas acreditam nesse lúdico que vai fazer com que futuramente elas respeitem os seus maridos. Mulher, o homem só entende a linguagem da honra e do respeito. É você quem precisa construir isso nele. Essa ideia de que, nada que você faz dá certo. Não, olha, eu falei para você não fazer esse negócio. Nossa, você me cansa. Não sei para que eu preciso de homem. Minha irmã, é uma vez que você fala nisso, você minou o coração do seu marido pro resto da história. Mas você está achando que o negócio está leve para você, rapaz? Não é não. A sua esposa, essa mulher que Deus te deu, ela só entende uma linguagem também, que é a linguagem do amor. Homens, a sua mulher é a parte frágil, mesmo que ela seja a mais feminista das mulheres, mesmo que ela se ache a mais forte de todas. A Bíblia diz que nós somos a parte
frágil. Essa mulher foi feita para ser cuidada, amada, acariciada, mimada, tudo quanto é ada. Porque só assim ela também se sente feliz e segura. Você entende essa diferença? Nós somos diferentes na essência. O casamento é um desafio, porque para começar um é homem, outro é mulher. É como se você tivesse uma mala e seu marido uma mala. E nessa mala está a sua história de vida, a sua família, o jeito que você foi criado, as situações às quais você foi exposto. E no dia que você se casa, vocês dois abrem essa mala, e essa mala tem que virar uma só, porque nessa viagem só cabe uma mala. E cada um tem que ceder de um lado, ceder do outro, estabelecer papéis para que esse casamento seja construído. Com base nessas diferenças, eu quero te lembrar de 10 erros que um casal não pode cometer, se ele quer viver casado e feliz. Se você quer ser feliz no seu casamento, se você entende que o casamento existe para duas coisas. Primeiro, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? O seu casamento existe para que Deus seja glorificado nele. Foi para isso que Deus te casou. Em segundo lugar, Ele também te casou para a sua alegria. O casamento existe para a alegria do ser humano. O Senhor, quando olhou para Adão, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora idônea significa moralmente correta, apta e capaz. Foi esse tipo de mulher que Deus te fez para ser na vida do seu esposo, minha irmã. Uma mulher apta, capaz e moralmente correta. Isso é ser auxiliadora idônea. Então, entendendo que nós somos distintos, entendendo que nós somos diferentes, o que eu não posso fazer? Se eu quiser viver na minha vida esse amor de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz que eu posso dar meus bens aos pobres e nada resolve, que eu posso sapatear no mistério, falar em todas as línguas, ter dom de profecia, que se eu não amar, não resolve. E ele faz uma lista. Ele diz que o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não soberbece, não busca seus interesses, não se ressente com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, jamais acaba e é coisa demais. Mas se está na Bíblia, é para mim e para você. Amém? Se está aqui, é possível. Como é que eu posso alcançar isso então? Primeira coisa, eu preciso entender por que às vezes eu magoo e agrido, entristeço e firo a quem eu amo. Exatamente por causa das nossas diferenças. Quando eu não entendo que o meu marido é simplesmente diferente de mim, e minha irmã, essas diferenças são tão profundas. Vou falar da vida sexual, por exemplo. Homem e mulher fazem sexo por motivos distintos. E isso pode causar muito atrito, e eu te disse que é o segundo ou terceiro motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil. Primeiro, homem faz sexo para relaxar. Mulher tem que estar relaxada para fazer. Você entende essa diferença? Vou te dar um exemplo. Um dia eu recebi um telefonema de uma menina, de uma mulher, e ela me falou: pastora, o que eu faço? Eu falei: o que foi? Nós acabamos de vir do funeral do meu sogro, e meu marido quer sexo. E eu falei para ela: minha irmã faz. Ela: o quê? Ela não tem cabeça. Eu falei: você não entendeu. Na cabeça do homem é assim: enterrei meu pai, vou ter que dar uma relaxada. Não tem jeito. Na cabeça do homem é: nossa, eu tive um dia terrível, mas quando eu chegar em casa eu vou relaxar. E a cabeça da mulher é o contrário. Ela está pensando: nossa, eu estou tão cansada hoje que tudo que eu quero é dormir. Aconteceu tanta coisa. A mulher não consegue relaxar com o menino batendo na porta, com o outro correndo, com problema na cabeça. Fazemos sexo por motivos distintos. Mas é preciso se encontrar na diferença, porque ela vem de Deus. Quando eu entendo e respeito a diferença, eu consigo me adequar no casamento de forma feliz e bem-sucedida. Mas hoje ninguém quer suportar o diferente. Eu não quero valorizar o que é diferente de mim. Eu quero o que é do meu jeito, na hora, do mesmo jeito, na minha vontade, e os papéis vão sendo cada vez mais afastados e cada vez menos valorizados. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que é preciso respeitar as diferenças. Se você quer viver uma vida eficaz, querido, nós somos diferentes porque viemos de culturas diferentes, de famílias diferentes. Talvez você veio de um lar onde seus pais foram casados a vida inteira, são até hoje. Você teve uma família nuclear fortalecida, mas o seu marido, o seu cônjuge,
veio de um lar onde os pais se separaram cedo, ele teve que sobreviver a essa vida familiar, e tudo foi muito distinto, e vocês entram no casamento com esse desafio de construir uma vida comum, mesmo vindo de histórias tão diferentes. Nós somos culturalmente diferentes, viemos de circunstâncias muito diferentes, pertencemos a famílias muito diferentes, e somos muito diferentes, de educação diferente. É por isso que casamento exige renúncia. Tem um livro do Gary Chapman que chama 5 Linguagens do Amor. Eu penso que todo casal um dia deveria ler esse livro. Sabe por quê? Ele mostra como nós entendemos o amor com linguagens distintas. E ele fala que são 5 linguagens principais: serviço, palavras de afirmação, toque físico. Me lembro as outras 2, que eu não estou lembrando agora. Mas ele me diz como é que nós entendemos a linguagem do amor de outro e somos alimentados de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Uma das linguagens do amor do meu esposo é a palavra de afirmação. Então, todo dia ele arruma, olha para mim e fala assim: amor, tô bonitão? Todo dia. Eu falo: amor, você tá lindo. Você é o homem mais lindo do mundo. E tem dia que a gente quer falar: nossa, se eu te falar, se soubesse tanto que você é feio. Dia que a gente tá brava, não é? Porque tem dia que a gente tá brava. Mas eu sei que se eu falar um negócio desse, eu fico perrengada pelo menos uns 6 meses, porque o que ele está entendendo debaixo da minha linguagem é que eu não o amo se eu não o afirmo naquilo que ele faz. É a linguagem de amor dele, que é muito diferente da minha, por exemplo. O meu pai me criou assim, ó: nunca importa o que os outros dizem, viu? Sara, o que importa é só o que Deus pensa sobre você, o resto, minha filha. Então, é o tipo de pergunta que eu nunca perguntei para ele: amor, você acha que eu estou linda? Porque é importante o que ele acha, mas aquilo não vai mudar diretamente nada em mim. Tem mulher que, se o marido falar que ela está feia, ela troca de roupa, deprime e não sai mais. E você precisa respeitar a sua mulher se ela é assim, e alimentar esse tanque de amor dela. Tem mulher que se sente amada pelo serviço. Homens se sentem amados pelo serviço. O que é serviço? Tem homem que gosta, que só sente amado se a mulher lavar, passar, cozinhar, colocar o sapato dele na cama, passar a roupa, colocar o veste lá. Isso é a linguagem de amor dele. Talvez foi o jeito que ele aprendeu a ser cuidado. Não tem problema nenhum nisso. Tem gente que entende a linguagem de amor como presente. É ganhando presente, ou é uma mensagem durante o dia. Essa, por exemplo, é a minha linguagem de amor. Eu gosto de saber que ele se lembrou de mim. Então, isso vem com uma mensagem: amor, te amo hoje. Estou aqui lembrando de vocês, estou com saudade de vocês e dos nossos filhos. E isso alimenta o meu tanque de amor. Nós precisamos descobrir a linguagem de amor dos nossos cônjuges, para que nós possamos alimentá-los. E ei, isso não é uma ferramenta de troca e de bombardeio. Porque tem gente que: ai, agora eu descobri como é que ele se sente amado, então agora, quando ele fizer algo, aí que eu não faço o que ele quer. Querida, é justamente o contrário. Nós estamos falando de um perfil cristão de relacionamento. É importante investir tempo em conhecer o outro, para que você não cometa erros que degrinem essa parede entre o respeito que o homem precisa e o amor que a mulher deseja. O respeito que ele precisa e o amor que ela deseja. O primeiro erro que esse casal não pode cometer: exigir que o outro faça além daquilo que ele consegue. Nós vivemos tempos em que cada vez se tolera menos. As pessoas não querem saber da vontade do outro, do que o outro quer, porque a gente se casa para ser feliz, afinal de contas, né? Você se casa querendo ser feliz. Querido, se você é solteiro e está aqui querendo casar, pensando que você vai ser feliz, não se case. Se você quer fazer alguém feliz, aí então você se case. Aí então você saia da sua casa e sustenta essa palavra até o final, porque não é o casamento que sustenta a aliança. Não é o casamento, não é o amor que sustenta o casamento. É a aliança que sustenta o amor. Você entende isso? É aquela palavra que você firmou naquele dia do sim, que vai fazer com que você continue a acreditar e a pagar um preço para viver uma vida ao lado dessa pessoa. Não exija dessa pessoa que está ao seu lado mais do que aquilo que ela consegue te dar. Como assim, pastora Sara? Não entendi. Meu irmão, existem coisas que são inerentes a nós mesmos. Temperamento, por exemplo. Ninguém muda temperamento de ninguém.
Tem um ditado que diz que o homem casa com uma mulher achando que ela não vai mudar e ela muda. E a mulher casa com o homem achando que ele vai mudar e ele não muda. Provavelmente você conhece alguém, alguma amiga sua, que quando foi casar falou, não, eu estou casando, ele tem esse defeito, mas assim, ele vai mudar. Com o tempo ele vai mudar. Lê do engano. É por isso que no casamento, e sabe quando você namora, a gente diz isso muito, meu esposo e eu, quando a gente trabalha com casais de noivos, olha, no noivado, no namoro, você tem que usar uma lupa desse tamanho para ver os defeitos. Ou será que eu suporto isso? Será que isso eu dou conta? Porque as pessoas se escolhem pela capacidade de suportar defeitos. Você já parou para pensar nisso? Você casou com quem você casou porque você sabia os defeitos dele, mas você falava, não, isso aqui eu suporto. E provavelmente você terminou relacionamentos anteriores porque você chegou no ponto e falou, não, isso aqui não dou conta, então não suporto. Mas aí você vem com essa lupa lá e a hora que você casa você tem que quebrá-la, porque ninguém deve ficar procurando defeito em casamento. Mas o que a gente faz é o contrário. Vive no namoro aquele romantismo doido, aquela paixão louca. Quantos casais hoje, para você ter uma ideia, a porcentagem de casais solteiros que fazem sexo antes do casamento é a mesma dentro da igreja e fora dela. Meu irmão, isso é assustador. Um casal cristão, ele tem que saber que a espera tem a bênção de Deus. E a ausência da espera causa problemas sexuais na vida do casal. Você pode acreditar que vai causar problema, porque aquela vida de sexual marota do casamento, do namoro, ela não é a mesma do casamento. Do casamento a vida sexual é mais tranquila, tem conta para pagar, tem menino, tem outras coisas ali. E aí a fantasia daquilo que eu vivi antes começa a interferir nessa vida moderna. E aí o homem começa a buscar nessa mulher aquela acesa do namoro. E as coisas começam a ir de mal a pior. É preciso zelar daquilo que o Senhor nos deu como ordem. É preciso velar por isso. E se você cometeu esse pecado de praticar sexo antes do casamento, ainda dá tempo de consertar. Talvez o seu casamento hoje está passando algumas duras penas, porque se quebrou princípios. E todas as vezes que nós quebramos princípios, nós colhemos as consequências dessa quebra de princípios. O Senhor estabelece limites porque Ele te ama, porque Ele te quer bem. E é por isso que Ele olha para mim e para você e fala, não exija que o outro faça além do que aquilo que Ele dá conta, querido. Isso precisa ser acordado. Quando nós fomos nos casar, o Célio e eu, nós tivemos uma conversa um pouco antes do casamento. Nós sentamos numa mesa de shopping e ele falou para mim assim, eu queria conversar com você hoje uma coisa muito importante. Eu falei, pode falar. Ele falou, queria que você me falasse uma coisa que você não suporta, algo que você não dá conta de conviver. E aí eu me lembro, eu olhei para ele e falei, o cinismo. Eu tenho dificuldade com pessoas cínicas. Eu tenho dificuldade com cinismo no meio de uma discussão. Isso me provoca sentimentos ruins que eu não gosto. E ele olhou para mim e falou, e eu tenho dificuldade com gritos. Então, nós acordamos ali naquele momento que na nossa casa não haveriam discussões baseadas no cinismo e nem gritos. Por quê? Porque aquele acordo baseava no limite do outro. Peraí, eu estou te expondo até onde eu consigo ir. Meu irmão, você conhece o seu cônjuge. Você sabe do que ele precisa e consegue respeitar isso. Basear o relacionamento e não cometer esse erro que força o outro a ir além do que ele consegue. Uma das coisas que nos faz não viver esse amor que não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, é simplesmente respeitar o limite do outro. Saber até onde eu posso levar, saber o que eu posso falar e o que eu não posso falar porque vai ferir, não posso falar porque vai magoar. E palavras são sementes, e depois que ela é semeada, eita, tirar ela de lá é um trabalho para o super-homem. Cuidado em não exigir que o outro faça além do que aquilo que ele consegue. Segunda coisa, segundo erro que nós não podemos cometer se queremos ter um casamento feliz e permanente até a volta de Jesus. Você comete um erro quando você não respeita a história de vida do outro. Sabe do que eu estou te falando? Dos modelos que esse indivíduo traz.
Você já viu que depois que a gente casa, a gente pega essa lupa que eu te disse que a gente tem que quebrar e coloca ela enorme? Nossa, bem que eu sabia, você é igualzinha a sua mãe. Nossa, isso que você faz, Deus me livre, tudo que eu mais abominei na vida. E a gente começa a criticar a história de vida que o outro traz por trás dele mesmo. E aquilo parece ficar insuportável. E eu critico, e eu degrino. E tem casal que faz pior, ainda fala para os filhos. Não, porque seu pai é igual a família dele. Deixa eu te contar. Não, os irmãos dele ninguém nunca prestou. Bem que a minha mãe me falou para não casar. Tem casais que levam as brigas ao limite, porque não respeitam a história de vida um do outro. E quando a gente aprende a olhar a história de vida, você já prestou atenção de como nós ficamos mais flexíveis? Experimenta se colocar no lugar do outro, uma vez só. Olhar e falar, por que será que meu marido age assim, hein? Eu vou analisar como é que ele viveu, como é que foi a infância dele, quem foram os referenciais, quais foram as circunstâncias às quais ele foi exposto. E se coloca no lugar desse outro um tempo curto, para que você possa analisar, talvez, as razões. Muita coisa muda quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando eu aprendo a respeitar a história do outro, a entender que nós somos diferentes, que não existem pessoas iguais, nós somos parecidos, e graças a Deus por isso, que esse negócio de não dar certo e de os opostos se atraem, só funciona em novela. Para caminhar junto, precisa ser parecido, precisa pensar igual, precisa querer a mesma coisa do futuro, ou adequar as diferenças, colocando respeito ao meio. Ei, não pode deixar de respeitar a história do outro, não pode exigir que o outro faça além do que ele consegue. Outro erro que nós não podemos cometer, se queremos viver casados e felizes, é não levar a sério quando o cônjuge acende a luz vermelha, dando algum sinal de alerta. Nós vivemos dias em que o ativismo toma conta das nossas vidas. Nós desempenhamos milhões de funções. Talvez hoje você tenha feito tanta coisa, que você chegou aqui, sentou e falou, ufa, ainda bem que hoje é sexta. Você está cheio de tarefas, você fez muitas coisas, e nós vivemos nesse ativismo que rouba o nosso tempo, e a sensação que você tem é que nem se o dia tivesse 48 horas, você conseguiria cumprir tudo que você precisa. E isso nos afasta, porque nós temos resolvido muitos dos nossos problemas via telefone, via rede social, e aí você está aproximado de quem está longe, mas está longe de quem está perto. E você não presta atenção quando o seu casamento acende luz de emergência. Todo lugar tem alarme de emergência, o carro tem luzinhas para que você fique atento que a gasolina está acabando, fique atento que o óleo acabou. Mas às vezes a gente não presta atenção nos sinais que o nosso casamento dá. Às vezes é uma fala do outro, às vezes é um comportamento do outro, às vezes é um comentário que um outro faz. Quando talvez você ouve algo do tipo, o que foi? Você está frio comigo. Ah, é tanto problema, você não consegue me respeitar, não? E a mulher está te falando, ei, tem uma luz vermelha acesa na nossa relação. Ou então você ouve algo do tipo, olha, eu acho que você está meio descuidado com o seu peso, amor. Eu acho que você precisava, vamos fazer uma academia? E aquela roupa não serve mais? Querido, isso são sinais. Luzes se acendendo, porque quando o outro te mostra que ele nem notou que isso está acontecendo, é porque as coisas estão mal. Quando um dos dois vira para o outro e fala assim, nossa, tem 1 mês que nós fizemos amor pela última vez. Aí você vira e fala, nossa, nem percebi. Deixa eu te contar uma coisa com relação à área sexual. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, aqui no capítulo 7, ele diz que quando você se casa, você contrai uma dívida com o outro. Você não é dono mais do seu corpo, mas o seu cônjuge o é. E o termo no grego aqui é o termo usado para dívida, ou seja, quando você contrai casamento, o sexo no casamento se transforma uma dívida, ou seja, você tem que fazer. Só quero te dar um alerta. Cuidado para não deixar seu nome para o SPC ou para o Serasa, viu? Do tanto você vai ficar devendo. Porque nós temos encontrado casais cada vez mais se separando por causa da distância sexual entre ambos. Eu quero te dizer algo.
quanto mais a vida sexual de um casal é feliz, mais intimidade espiritual com Deus esse casal tem. Eu vou repetir. Quanto mais a vida sexual do casal é bem cuidada, bem sucedida, mais espiritual esse casal se torna. Isso é real. Não acredita não? Faz o teste, viu? Faz o teste. Principalmente você, mulher. Nós sabemos que quando o marido tem aquela noite, no outro dia ele nem tem dinheiro. Você pode pedir aquele presente. Ele falou, amor, eu vou dar um jeito. Eu vou te dar. Mas tem mulher que usa o sexo como moeda de troca. Ah, estou emburrada. Também agora ele vai ver. Castigo. 10 semanas. Sem nada. O apóstolo Paulo fala que o tempo limite que um casal deve ficar sem se dar a conhecer um ao outro é de no máximo 7 dias. Mais que isso, Satanás entra no seu casamento, querido. A não ser que você tenha alguma doença, e a não ser que vocês estejam num propósito. Mas a Bíblia diz que mesmo que se for um propósito, que seja rápido, para que Satanás não ache como tentar vocês. Se a vida sexual de vocês anda de mal a pior, existe uma luz acesa no seu casamento. E é um erro não olhar para ela. É um erro achar que está tudo certo. É um erro deixar a vida levar. Existem casais novos que a gente conversa e a mulher diz para mim, por exemplo, ai pastor, assim, eu gosto de ter relação sexual só quando eu sonho que eu estou tendo. Eu falo, o quê? Quando você sonha? Qual foi a última vez que você sonhou? Ah, eu sonhei assim há uns 6 meses atrás. Oh, querido. Sabe que uma vez eu atendi um casal no consultório que me encantou. Eu nunca me esqueço desse exemplo, desse casal de idosos. Eles tinham 60 anos de casados. E estavam no meu consultório porque eles decidiram se divorciar. Ele com 87, ela com 85, resolveram separar. E eu escutei aquele casal juntos. Ah, a gente não quer mais viver junto e tal. E eu falei, tudo bem. Então eu quero escutar um sozinho, depois o outro sozinho. E aí veio o senhorzinho e ele falou para mim, sabe o que é? Eu estou velho. E assim, eu quero que você acredite em mim, eu já dei muito no couro. Mas agora eu não estou conseguindo dar mais. E aí, todo dia quando eu chego em casa, mas Sara, todo dia, a minha esposa está deitada, ela já forrou a cama, e ela está me esperando, querendo ter uma noite de amor, e eu não dou conta mais. Então, para não deixá-la chateada, eu quero me divorciar. Tá bom, escutei o senhorzinho, aí no dia seguinte veio a senhorazinha. E ela falou, não, Sara, sabe por que eu quero divorciar? Porque eu não consigo mais ter relação sexual com meu esposo. E todos os dias, quando ele chega, eu já tenho que ficar esperando ele, porque ele quer ter relação sexual comigo. Gente, mas eu achei aquilo tão lindo. Eles tinham uma cumplicidade tão grande em amor e um respeito mútuo, que eles eram incapazes de conversar sobre algo que pudesse magoar um ao outro. E quando nós tivemos aquela conversa, então, conversei com os dois separados, e eu vi aquilo e chamei os dois juntos, e falei, olha, vamos combinar uma coisa? Esquece esse negócio de sexo na vida de vocês, e vai viver o resto dessa vida curta, rápida e única que vocês têm, felizes e bem-sucedidos. Ei, fique atento aos sinais vermelhos que aparecem no painel do seu casamento. Uma conversa, um jeito, um afastamento, uma conversa, o homem preferir mais os amigos do que a família, a mulher ir dormir mais cedo todos os dias, ficar muito tempo no WhatsApp, tudo é menos interessante do que estar com o marido. Isso é luz vermelha, precisa ser cuidada. É um erro negligenciar, sabe por quê? Porque a gente se desapega daquilo que a gente não cuida. Se você parar de cuidar do seu casamento, você vai se desapegar dele. Se você parar de amar o seu cônjuge, de cuidar do seu cônjuge, você vai se desapegando dele. E logo, ele não vai ter mais valor. Outra coisa, outro erro que a gente comete, que precisa ser tirado do nosso meio, se nós queremos permanecer casados e felizes, é um erro. Não dar importância a pequenas coisas. Às vezes os detalhes, eles falam mais do que coisas enormes. Qual foi a última vez que você reparou num detalhe do seu casamento? Qual foi a última vez que vocês sentaram para conversar, simplesmente para se conhecerem melhor?
Deixa eu te lembrar de uma coisa. Lá no início do mundo, quando o homem quis chegar até Deus, ele começou a construir uma torre bem alta, chamada Torre de Babel, porque ele tinha a arrogância de acreditar que ali ele chegaria até Deus. E Deus, então, para abortar esse projeto falível do homem, ele mexeu e confundiu as línguas, né? Um começou a falar japonês, outro chinês, outro italiano, outro inglês, outro português. E o projeto foi automaticamente abortado, porque não tinha mais como se comunicar. Um pedia tijolo, o outro entendia cimento. Um pedia areia, o outro mandava cal. E o projeto foi abortado. Escute algo. O inimigo do seu casamento, o inimigo da família, Satanás, aprendeu a lição. Quando ele quer destruir um relacionamento, ele mexe na comunicação. Ele faz você falar 1 quilo, seu cônjuge não entender 100 gramas. Ele faz simplesmente vocês desistirem de se conhecerem, desistirem de ouvir falar um do outro. Querido, não deixe que esse detalhe estrague o seu relacionamento. Invista tempo em comunicação. É preciso entender que eu só conheço o meu cônjuge à medida que eu ouço. É preciso investir tempo nisso. Ai, pastor, sabe o que é? Eu tenho mais filhos que você. Eu tenho 4 filhos, 5 filhos. Querido, não interessa quantos filhos você tem. É preciso fazer isso que você saiu da sua casa para fazer hoje. E glória a Deus que você fez isso. É preciso investir tempo em conhecer o meu cônjuge. Quantos já perderam a intimidade nos detalhes, que receberam o cartãozinho aqui e não deram conta? Ou falar com a esposa. Não dá conta. Perdeu a intimidade, o detalhe foi sendo sucumbido. O romantismo foi acabando. Ei, homem, essa mulher que está ao seu lado precisa se sentir a mulher mais especial do mundo ao seu lado. Ela precisa se sentir elogiada. Ela precisa se sentir única. Ela precisa se sentir singular para você. E isso só pode ser externado por palavras. Elogie, esposa. Olhe os detalhes do seu marido. Talvez ele chegue em casa cansado, tudo que ele quer escutar é: amor, não fica desanimado não, porque vai dar certo. Porque você é capaz. Porque você é um excelente pai de família. Porque as suas decisões vão ser acertadas. E mesmo que você tenha errado, nós vamos começar juntos de novo. Ele precisa saber que ele tem ao lado uma mulher que ombreia com ele e não crucifica. Detalhes que vão sucumbindo se não forem cuidados. Detalhes que são acordados na comunicação. Há pouco tempo atrás eu aconselhava um casal que, contando pra gente que ficou 3 dias sem conversar por causa de uma discussão, voltando nesse assunto de comunicação. E aí eles ficaram sem conversar, esse negócio, vou dar um gelo nele, né? Que às vezes a gente acha, vou dar um gelo, deixar conversar com a minha mão, conversa com a parede, né? E eles ficaram sem conversar, até que 3 dias depois de ficarem sem conversar, você escutou aqui os 10 mandamentos do casamento. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, resolva o problema no dia, não deixa passar. E esse casal, então, deixou 3 dias se passarem, e no 3º dia eles acordaram, e ali ainda deitados na cama, decidiram promover um conserto naquele relacionamento. E depois de se perdoarem mutuamente, eles foram orar. E orando, pedindo para que o Senhor os guardasse de ter algo daquele tipo. E, inacreditavelmente, eles começaram a sentir juntos um cheiro como se fosse de enxofre no quarto. E eles puderam sentir a presença de demônios naquele lugar. Querido, eu não estou falando de terrorismo espiritual aqui. O mundo espiritual é real, quer você acredite, quer você não acredite. É Ele quem rege o mundo físico. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra seu marido, não. Sua luta não é contra sua esposa, não. Sua luta é contra dominadores do mundo tenebroso. Existe um mundo espiritual que tem um interesse em que o seu casamento não persista. E esse casal testemunhou que eles puderam sentir essa presença maligna indo embora do quarto deles, como se fosse uma muralha sendo rompida, à medida que eles se perdoavam e oravam a Deus. Você entende o que eu quero te dizer? Quando você para de se comunicar com o seu cônjuge, Satanás cria uma muralha entre vocês, para conseguir destruir o seu relacionamento. Fique atento aos detalhes. Nunca negligencie os detalhes, porque eles são sonoros com relação à vida que você quer viver.
E eu quero terminar, que o meu tempo ali já foi, sobre outro erro que nós não podemos cometer se queremos ter uma vida bem-sucedida no casamento. Você não pode dar mais valor a coisas do que a pessoas. No mundo nós temos Deus, coisas e pessoas. E o nosso mundo ultimamente tem deixado Deus de lado, usado as pessoas e valorizado as coisas. Ou seja, valores completamente invertidos. E aí, o homem e a mulher sucumbem, morrem de trabalhar para ir atrás de coisas. E as pessoas, os relacionamentos, os cônjuges vão ficando de lado. Uma das linguagens de amor que as pessoas entendem se chama tempo de qualidade. Tem pessoa que não se sente amada se o outro não tiver tempo para ele. Sabe aquela pessoa que você quer conversar com ela, está no WhatsApp? Hoje em dia está cada vez mais comum. Você vai aos restaurantes e aí está uma mulher no WhatsApp, um homem no WhatsApp ali, ou na rede social, sei lá, fazendo o quê? E a mesa, os dois mudos, e o garçom chega, serve, e ali eles vão embora sem trocar meia dúzia de palavras. Porque a nossa geração valoriza mais coisas do que pessoas. Meu irmão, isso é um erro. É tempo de entender que você tem o poder de tornar as coisas mais leves na sua casa. Rir de você mesmo, viver mais relaxadamente, fazer piada com aquilo que te é trágico. Às vezes, quando nós nos casamos, meu esposo e eu, a gente estava passando uma fase financeira um pouco complicada e na nossa casa não tinha muitos móveis. A gente não tinha mobiliado a casa e o apartamento era grande. E o Célio tem um senso de humor ótimo. E aí eu me lembro que às vezes alguém ia nos visitar e ele falava assim: amor, fala pro fulano trazer uns golzinhos pra gente jogar aqui em casa, porque tem tanto espaço vago, que aí essa pessoa traz um golzinho, a gente joga futebol na sala e fica tudo certo. E aquilo trazia leveza para aquilo que era um problema. Ei, cometer um erro é acreditar que as coisas são mais importantes do que pessoas. Querido, um cristão pode possuir todas as coisas, mas nada pode possuir um cristão. Nada pode estar antes dos relacionamentos para você, antes daquilo que o seu cônjuge diz, do que aquilo que ele quer. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do seu casamento. Nenhum retorno financeiro compensa o fracasso do seu casamento. Nada é mais importante do que manter a brasa acesa, viva, latente, e é um erro valorizar mais coisas do que pessoas. Certa vez um marido deu um carro a uma esposa, e o carro era novo, e ele se sacrificou para comprar aquele carro, e ele estava feliz em poder dar aquele presente para a esposa, e ela mais feliz ainda com o presente. E ela dirigia com todo cuidado, porque ela sabia quão difícil tinha sido para ele comprar aquele carro. E um dia essa esposa bateu o carro, e o carro deu perda total. E ela estava desesperada, muito abatida, e aí ela foi pegar o documento para entregar para os guardas, e quando ela pegou o documento, abriu o documento, nele tinha um bilhete do esposo dela que estava escrito assim: em caso de acidente, não se preocupe, eu amo muito mais a você do que esse carro que eu te dei. Você entende isso? Querido, o que é mais importante na sua casa? O que tem mais valor? O que os seus filhos veem sendo valorizado por você? Criança vê, criança faz. Eu estou terminando o meu livro sobre ensinando filhos no caminho. Um livro sobre como criar filhos no dia de hoje. Quão desafiador é educar crianças no nosso tempo. Mas uma coisa eu tenho entendido cada dia mais: o modelo não é uma das formas de ensinar, é a única eficaz. O exemplo não é um jeito de ensinar, é o único que dá certo. Enquanto aquilo que a gente fala até pode convencer, mas só o exemplo arrasta. Só o exemplo traz o filho. O seu filho vai se sentir amparado se ele souber que vocês se amam enquanto casais, se respeitam e se valorizam. Enfim, não existe zona neutra. Quando nós falamos de casamento, não existe zona neutra. Ou o seu casamento é um lugar de transformação, ou ele é um lugar de deformação.
ou você e o seu cônjuge se transformam e se melhoram dentro do casamento, ou vocês se deformam a cada dia. Ou vocês se tornam melhores a cada dia, ou vocês pioram juntos com o passar do tempo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É escolha. Você pode escolher. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, eu te fiz para ser casado e feliz. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. E fazer a sua parte é entender que, muitas vezes, é muito melhor ser feliz do que ter razão. O que você tem escolhido? Quantas vezes nós lançamos discussões homéricas para ter razão? Para escutar do outro: ah, você tinha razão, você estava certo. E às vezes não dá para ter razão e ser feliz ao mesmo tempo. O que você tem escolhido? Você tem prestado atenção às luzes que têm sido acesas no seu painel? Você tem conseguido respeitar as diferenças? Você sabe valorizar a história do outro? Você entende que vocês são uma só carne? Marido, 1 Pedro diz que quando você não trata a sua mulher como parte frágil, você tem as suas orações interrompidas. Já parou para pensar nisso? É tão sério, meu irmão. Deus simplesmente não ouve o que você ora se você não trata a sua esposa como parte frágil. E a Bíblia ainda diz que naquele grande dia, você vai ter que apresentá-la ao Senhor. Porque os bens e a herança vêm dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente, diz a palavra de Deus. Você tem cuidado do seu casamento? Você tem investido nele? Você tem usado padrões e vivido um estilo de vida para santificar o seu casamento? Hoje você pode tomar uma decisão, porque a vida é curta, é única e é rápida. E talvez você tenha deixado para investir no seu casamento depois. Ou talvez você vive saudosista com o tempo que você já foi feliz. O tempo de ser feliz é hoje. O tempo de começar é agora. Viver um amor de 1 Coríntios 13 é uma escolha diária. É olhar para esse cônjuge que está ao seu lado e falar: é a aliança que eu fiz com ele que sustenta o amor que eu quero manter hoje. É o que eu prometi há não sei quanto tempo atrás, que vai fazer com que hoje eu viva sustentado em cima desses princípios. Casamento é construção. Ninguém vem pronto. Depende de como você constrói. Jesus precisa ser a base. Vida financeira estável, respeito mútuo, comunicação, são paredes. E tudo isso precisa ser coberto com um teto que se chama oração. Você cultiva o hábito de orar junto com seu cônjuge? Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Qual foi a última vez que vocês nutriram essa chama de orar juntos? Buscar o Senhor juntos? Nessa construção, é preciso investir em teto. Teto é oração. Meu irmão, que o Senhor te auxilie, que Ele vá à sua frente, nessa manobra desafiadora e linda de viver casado e feliz. Respeite os papéis, a história de vida do outro. Fique atento aos sinais das luzes vermelhas quando elas aparecem. Não se perca nos detalhes. Entenda a diferença dos papéis e ainda valorize mais relacionamentos do que coisas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria orar por você nessa hora. Eu não sei como anda a sua casa, mas você veio a um lugar que se chama Vinho Novo. O nome desse projeto é Vinho Novo. E para ter vinho novo, é preciso de um grande investimento de tempo. Talvez você está aqui e você queria muito mesmo viver muito mais feliz do que você tem vivido. Talvez você está aqui, está no limite. O divórcio está batendo na sua porta e ele é uma opção diária. E você está aqui pensando se você vai estar casado no próximo final de semana. Talvez você, marido, chegou até aqui se sentindo altamente desrespeitado. Sua esposa te diz palavras que degrinem. Você não se sente o homem da casa. Você não se sente honrado. Você não se sente o portador das decisões. Ou talvez é você, mulher, que foi defraudada na sua singularidade.
está com a baixa estima muito elevada, porque você não se lembra a última vez que foi elogiada. Ou talvez vocês dois estão tão distantes porque vocês têm tantas preocupações, tantos afazeres, tantas cobranças, tantos anseios, tantos medos. E vocês chegaram aqui enfraquecidos. Mas você entendeu que o seu casamento é um propósito de Deus. Você entendeu que a sua vida é única, é rápida, é curta. E por esse motivo você quer viver o amor de 1 Coríntios 13. E você quer fazer um compromisso com o seu cônjuge, com Deus em primeiro lugar, mas com o seu cônjuge, de fazer o que for preciso, de te fazer